Você já ouviu falar de uma antiga civilização que poderia ter vindo de outro planeta? Uma raça de seres poderosos que, segundo algumas teorias, teria influenciado o desenvolvimento humano de formas misteriosas e surpreendentes. E se eu te disser que esses seres podem ter sido os Anunnaki, prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar tudo o que você sabe sobre a origem da humanidade. Os Anunnaki são uma figura enigmática que aparece nas antigas escrituras sumérias, mas seu impacto vai muito além disso. Eles não são apenas deuses mitológicos. Para muitos estudiosos e teóricos, os Anunnaki são uma civilização extraterrestre que teria visitado a Terra no passado distante. Mas quem eram esses seres? De onde vieram? E qual foi o seu papel no nosso desenvolvimento? É exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. A história dos Anunnaki é uma mistura de mitologia, mistério e especulação científica. Será que esses seres realmente existiram ou são apenas uma invenção das antigas culturas da Mesopotâmia? Alguns acreditam que eles foram os responsáveis por dar à Terra avanços tecnológicos incríveis, como a agricultura, a escrita e até a engenharia. E se isso for verdade, o que mais eles poderiam ter feito por nós? Será que ainda existem rastros de sua presença escondidos em monumentos ancestrais? Alguns pesquisadores apontam para alinhamentos astronômicos precisos e conhecimentos avançados que parecem ter surgido do nada. Estaríamos falando de uma civilização esquecida ou de uma intervenção que desafia tudo o que conhecemos sobre a nossa história. O surgimento dos Anunnaki. A origem dos Anunnaki é contada principalmente através dos textos sumérios, que são as fontes mais antigas sobre eles. Para os sumérios, os Anunnaki eram deuses poderosos, descendentes de Anu, o deus supremo do céu. Eles eram considerados figuras divinas, mas em algumas versões da história, eles também eram vistos como seres interdimensionais ou extraterrestres. Os primeiros relatos sobre os Anunnaki aparecem em tábuas de argila que datam de mais de 5.000 anos. Essas tábuas descrevem os Anunnaki como seres que vieram do planeta Nibiru, um planeta distante que teria uma órbita elíptica e muito longa, que passa pela Terra de tempos em tempos. Nibiru, segundo esses relatos, não é apenas um planeta, mas uma civilização avançada que viajava pelo cosmos. Mas como esses seres chegaram à Terra? De acordo com a lenda, os Anunnaki vieram à Terra em busca de ouro, um recurso que era crucial para seu planeta natal. Eles queriam usar o ouro para reparar a atmosfera de Nibiru, que estava em colapso. Então, eles começaram a extrair o ouro da Terra, e para isso, eles precisavam de trabalhadores. E é aí que entra uma das teorias mais intrigantes. Os Anunnaki teriam criado os humanos. A criação do ser humano. De acordo com uma das versões da história suméria, os Anunnaki não vieram à Terra com o objetivo de dominar, mas sim de usar nossa força de trabalho. Para isso, eles teriam geneticamente manipulado os primeiros hominídeos, criando os humanos modernos. Os textos antigos falam de um homem primitivo que foi feito a partir do sangue dos deuses e do sujeito da Terra, uma referência a esses seres superiores misturando sua genética com a de criaturas terrestres. Mas por que os Anunnaki criaram os humanos? O objetivo principal era simplesmente que os humanos trabalhassem para os Anunnaki, extraindo ouro e realizando tarefas pesadas. Os humanos seriam servos dos deuses, e o controle da civilização terrestre seria feito por esses seres que viriam de tempos em tempos para supervisionar o trabalho. Essa teoria é bastante controversa e, claro, está longe de ser comprovada. No entanto, os relatos históricos e as evidências arqueológicas sobre a avançada engenharia e conhecimentos dos Sumérios e outras civilizações antigas geram ainda mais dúvidas sobre o papel dos Anunnaki no desenvolvimento humano. O impacto dos Anunnaki nas antigas civilizações. De acordo com os mitos, os Anunnaki não eram apenas seres que governavam os humanos de maneira distante. Eles também tinham um papel ativo em várias áreas da civilização. Os sumérios acreditavam que os Anunnaki trouxeram o conhecimento da agricultura, das primeiras cidades e até mesmo da escrita. O famoso épico de Gilgamesh, uma das mais antigas histórias escritas, menciona os Anunnaki como figura-chave na criação e destruição da humanidade. Eles são descritos como seres que intervêm diretamente na vida dos humanos, alterando seu destino de maneiras inesperadas. Além disso,
Muitos acreditam que os Anunnaki ajudaram os antigos egípcios na construção das pirâmides, ou pelo menos influenciaram a engenharia avançada dos egípcios. A precisão e a magnitude das pirâmides e outros monumentos antigos são impossíveis de reproduzir com a tecnologia disponível na época, o que levanta ainda mais questionamentos sobre a verdadeira origem desses feitos. A conexão com Nibiru. O planeta Nibiru, que muitos acreditam ser a casa dos Anunnaki, é um dos aspectos mais misteriosos dessa história. O conceito de Nibiru aparece em várias culturas antigas, não apenas na Suméria. Alguns acreditam que Nibiru é um planeta real, com uma órbita elíptica que o leva a passar perto da Terra de tempos em tempos, causando cataclismos e mudanças geológicas. Embora muitos cientistas desconsiderem a ideia de um planeta chamado Nibiru, a teoria continua sendo uma parte importante das discussões sobre os Anunnaki. O que fica claro é que, para os sumérios, o céu e os astros eram algo mais do que simples objetos a serem observados. Eles eram um reflexo da intervenção divina e extraterrestre. Os Anunnaki hoje, teorias e controvérsias. A história dos Anunnaki continua sendo uma área controversa de estudo, especialmente quando se trata de teorias sobre alienígenas antigos. A ideia de que seres de outro planeta vieram à Terra e influenciaram a humanidade é fascinante, mas ainda falta evidência concreta que comprove isso. No entanto, para muitos, as lendas sumérias e outras civilizações antigas são um indício de que houve uma intervenção externa no desenvolvimento da humanidade. Além disso, as ideias sobre os Anunnaki estão frequentemente ligadas a teorias sobre o controle oculto e a evolução humana. Alguns teóricos acreditam que, de alguma forma, esses seres ainda influenciam os eventos modernos, agindo nas sombras para manter o controle sobre a humanidade. Claro, essas são apenas especulações. Como em qualquer história que envolve mistério e seres poderosos, há sempre uma parte de mistério que jamais será completamente revelada. Então, o que podemos concluir sobre os Anunnaki? Seriam eles apenas deuses mitológicos, ou realmente visitantes extraterrestres que moldaram o destino da humanidade? A verdade provavelmente está em algum lugar entre as duas opções, e talvez nunca saibamos totalmente o que aconteceu no passado distante. Mas uma coisa é certa: a história dos Anunnaki continua a nos fascinar e desafiar nosso entendimento sobre a origem da humanidade. Quem sabe o que mais esses antigos relatos ainda têm a nos revelar? Talvez a resposta esteja escondida em ruínas esquecidas, em textos antigos ainda não decifrados ou até mesmo nas estrelas, esperando para ser descoberta. O importante é manter a mente aberta, questionar o que nos é ensinado e continuar explorando os mistérios que cercam nosso passado. Afinal, cada teoria, cada descoberta, nos aproxima um pouco mais da verdade, seja ela qual for. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre os mistérios da história e teorias sobre o passado, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Clique e continue essa jornada de descobertas com a gente. Até a próxima!